Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos estar iniciando hoje uma série pensando em algumas perguntas que Paulo faz aqui no capítulo 8 da sua carta aos Romanos. Perguntas que devem servir como a base para a nossa fé. Nós vamos ler a partir do versículo 31 até o versículo 38. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 38. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor. Cantamos tanta coisa preciosa aqui nessa manhã, Pai. Ouvimos já a leitura da tua palavra no início, oramos ao Senhor. E queremos dizer ao Senhor aqui que o nosso coração é completamente dependente do Senhor, Pai. Nós cremos no Senhor, cremos no Teu Espírito, Pai, cremos sim que o Senhor age no nosso meio. Por isso, venha sobre nós, Pai, quebrante o nosso coração, nos dê a Tua unção, tanto para falar quanto para compreender a Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, amém. Esse texto com certeza é um texto conhecido dos irmãos. A carta aos Romanos com certeza é uma carta conhecida. Alguns comentaristas chegam a afirmar que se nós perdêssemos grande parte da Escritura, ou até mesmo o Novo Testamento, a carta aos Romanos seria quase que suficiente para nos explicar a nossa condição antes de Cristo, a obra de Cristo e quem somos nós agora no reino de Deus. Bom, ainda que eu concorde que toda a Escritura seja suficiente, e eu creio nisso, e eu creio também que esses comentaristas não excluíam esse fato, mas apenas ressaltavam a importância de como Paulo expõe o Evangelho de Cristo Jesus na carta aos Romanos. E de fato, irmãos, nós temos que lembrar um pouco daquilo que Paulo fala, porque aqui no versículo 31, ele faz uma pergunta, que essa pergunta aqui é a primeira que ele faz nessa série de perguntas, e ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? E o que Paulo está nos chamando a atenção aqui é para o fato de tudo aquilo que ele tem falado, desde o capítulo 1 até o versículo 30 do capítulo 8, aqui da carta aos Romanos. Paulo está expondo aqui o Evangelho. Paulo inicia dizendo, ou falando do seu desejo de ir até a igreja de Roma, de compartilhar a fé com aqueles irmãos, de tanto ser usado por Deus para abençoar aquela igreja, como também ser abençoado por essa mutualidade que é o corpo de Cristo. Nós vivemos uma vida comunitária como igreja,
E o que Paulo está ressaltando ali não é a sua importância ou o seu valor como apóstolo. Pelo contrário, ele tem o seu valor, mas ele dá valor à comunidade. Ele olha para a igreja e diz assim: olha, da mesma forma que eu tenho a intenção de compartilhar com vocês a fé, eu tenho a mesma intenção de ser abençoado com o compartilhar de vocês. A partir do versículo 18, então, ele faz aquelas afirmações de que o justo viverá pela fé. Afirmação esta que moveu o coração de Martinho Lutero, quando muitas vezes tentava buscar a Deus, mas olhava para si, olhava para a sua vida, para o seu estado, e se sentia completamente incapacitado por conta dos seus pecados, e tentava então de alguma forma penitenciar ou pagar os seus pecados por uma visão distorcida do Evangelho, uma visão que muitas vezes tem tomado conta do nosso coração. E eu penso aqui, irmãos, abrindo um parêntese, que a nossa leitura da Bíblia, muitas vezes ela caminha por duas perspectivas que são contrárias àquilo que a Escritura mesmo nos ensina. Ou ela caminha por uma perspectiva superficial, onde muitas vezes nós achamos que a nossa vida devocional se resume à leitura de um texto e a bater ali de certa forma um cartão espiritual que diz para mim e para você: nossa, mas hoje eu já li a Bíblia. Sexta-feira passada, um missionário Jairo estava pregando aqui na reunião da equipe da temporada de janeiro, e ele estava falando sobre uma perspectiva também de mediocridade, que expõe bem essa superficialidade. Ele dizia que muitas vezes nós achamos que por ler a Bíblia 2 ou 3 vezes por semana, isso já nos basta. Entretanto, isso gera em nós essa caminhada superficial, porque a palavra de Deus tem muito a nos falar e muito a nos ensinar a todo instante. Entretanto, o outro caminho é o caminho do legalismo, porque muitas vezes nós passamos a ler a palavra de Deus e passamos a aplicar a palavra de Deus simplesmente ao nosso comportamento, a olhar para a nossa vida e a dizer assim: olha, eu preciso ser assim, eu preciso fazer isso, eu preciso ser aquilo, eu não posso fazer isso, eu não devo agir assim, eu devo criar os meus filhos dessa forma. E isso gera em nós muitas vezes ansiedade, porque nós vamos ver no passar do tempo que esse tipo de caminhada é uma caminhada que não é vencida na força do braço, que a criação dos nossos filhos, que a condução do nosso casamento, que a nossa vida nos ministérios, na participação do corpo de Cristo, ou muitas vezes até o nosso testemunho de lá de fora, ou lá nos locais onde nós estamos inseridos, eles não se darão na força do nosso braço. E essa caminhada legalista, ela também aponta para o outro. É como se nós lêssemos a Bíblia agora, procurando sempre alguém para aplicar aquela verdade, para aplicar aquele princípio, e nos esquecemos, irmãos, que a palavra de Deus nos chama a um vivo relacionamento com Cristo. Hebreus, no capítulo 10, o autor aos Hebreus vai dizer que o privilégio maior que os crentes têm é poder agora, pelo véu que foi rasgado, adentrar o santo dos santos e ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, que transforma o coração. É algo que quebranta o nosso coração, porque de fato somos completamente merecedores. E Paulo vai dizer ainda no capítulo 1 da sua carta aos Romanos, que esse imerecimento nos legou um caminho, ou nos levou a um caminho de completa rebelião contra Deus. E ele vai citar lá vários exemplos, desde o homossexualismo, como também a desobediência aos pais, como também há um caminho de muitas vezes difamação, há tanta coisa que corrompe o coração e que leva não só o coração daquele que pratica essas coisas, mas corrompe também toda uma comunidade. Depois Paulo vai colocar dentro desse mesmo patamar tanto judeus como gentios. Paulo não vai afirmar ali a supremacia dos judeus, mas ele passa como se fosse uma régua e diz assim: olha, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. E no que diz respeito à salvação em Cristo, ele vai afirmar então a supremacia da graça de Deus. Ele vai falar que aquele que trabalha, ele faz por merecer o seu salário,
mas ele vai dizer que Jesus trabalhou por nós, que Deus trabalhou por nós, e o que nós recebemos da parte de Deus é o seu favor imerecido. Nenhum de nós teria qualquer capacidade humana, qualquer potencial para abrir os próprios olhos e crer em Cristo Jesus, mas é uma afirmação que ele faz de forma contundente, é graça de Deus, nós fomos alcançados pelo Senhor, jamais teríamos qualquer capacidade de olhar para a cruz, de cantarmos essas coisas como verdades profundas do coração, se de fato não houvesse antes uma obra do Espírito Santo no nosso coração, testemunhando a eleição soberana de Deus e a obra consumada de Cristo que alcança o nosso coração por meio da palavra, por meio do Espírito, nos tornando assim novas criaturas, fazendo-nos agora olhar para o Senhor Jesus, não de forma superficial, não de forma legalista, mas olhando para Ele agora com todo o coração, desejando Ele acima de todas as coisas, de todas as pessoas, ansiando por ver a sua glória de forma completa, como as águas cobrem o mar, vivendo para a glória de Deus. Irmãos, nós fomos conquistados para uma viva esperança no Senhor Jesus. Paulo faz essas afirmações. Ele vai dizer então que aqueles que são do Espírito, eles passam a se inclinar agora para as coisas que são do Espírito, trazendo aí uma verdade. Existem muitas pessoas que dizem pertencer ao Senhor Jesus, que dizem ter o Espírito, mas que se inclinam para as coisas da carne. E Paulo começa a revelar para mim e para você que não são apenas critérios que devem ser observados de fora para dentro, mas essa é uma revelação do coração, daquilo que está dentro de nós. E o Senhor Jesus expressou bem isso, tratando com os fariseus, quando ele fala que a boca, ela expõe aquilo que enche o coração. Mas não só a boca, as nossas escolhas, os movimentos que nós fazemos, expõem o nosso coração. Aquilo que nós produzimos, seja no trabalho, seja numa simples festa que nós fazemos, aquilo que nós produzimos é a expressão da nossa fé. Ali está sendo revelado de fato se nos inclinamos para as coisas do Espírito ou se nos inclinamos para as obras da carne. E aqueles que estão na carne não podem herdar o reino de Deus. Paulo prossegue essas afirmações dizendo que nós somos também filhos e herdeiros com Cristo Jesus. Essa é uma afirmação tremenda, irmãos, porque se habita em nós o mesmo Espírito, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito também nos vivifica, vivifica o nosso corpo mortal e nos habilita para viver essa vida. Paulo usa essa expressão também na sua carta aos Efésios, quando ele diz que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder da ressurreição opera também na vida daquele que crê. É uma nova vida, é uma nova perspectiva. Então ele inicia, ele fala mais aqui, vai aprofundando no capítulo 8, trazendo também a visão da revelação na criação, e diz que a própria criação, ela geme, esperando a revelação, com expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Essa revelação dos filhos de Deus não se dará apenas no dia da vinda de Cristo, mas ela já passa a acontecer agora. Essa nova vida do reino nos leva a viver não apenas em paz com Deus, mas nos leva também a uma caminhada em paz com os nossos irmãos. Paulo diz lá em Efésios que Cristo derrubou a barreira de separação que havia entre judeus e gentios, entre povos, entre línguas, entre nações. Não há qualquer barreira entre o povo de Deus. E ele afirma também que nós agora temos paz com a criação. E aqui há essa expectativa da criação, irmãos. Nós somos chamados a viver o reino de Deus também de forma a administrar a criação para a glória de Deus agora. Administrar as coisas que temos, o mundo em que nós vivemos para a glória de Deus, não mais na perspectiva do mundo normal, não mais na caminhada dos homens normais que não conhecem a Deus, mas dentro de uma visão redentiva agora. Então, ele inicia aqui o versículo 26, falando sobre a intercessão do Espírito, fala também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e ele aqui começa a descrever
como ocorreu, de forma bem sintética, essa revelação de Deus. Ele vai dizer que aqueles que foram amados por Deus, que são chamados segundo o propósito de Deus, porquanto aos que de antemão conheceu, versículo 29, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, com a finalidade de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista de tudo isso? Que a gente pode afirmar, à vista de tudo isso. É claro que eu peguei apenas alguns pontos aqui, bem resumidos, mas se você ler com profundidade a carta aos Romanos até chegar a esse ponto, você vai perceber que é muita coisa, irmãos. Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? E aí ele faz uma pergunta que mexe com o nosso coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez você veja esse versículo estampado em muitos carros. Talvez você mesmo tenha digitado, escrito esse versículo e colocou lá no seu espelho, alguma coisa assim, para lembrar sempre dessa afirmação. Mas com certeza, em muitos momentos, você se pegou ansioso. Você se pegou duvidando desse amor. Você se pegou olhando assim, olha, mas parece não ser bem assim, porque eu tenho sido perseguido em determinados locais, eu tenho vivido algumas dificuldades, olha, parece que a minha saúde não vai muito bem, e eu tenho andado ansioso, preocupado com isso, e de repente como é que vão ficar os meus filhos, como é que vão ficar os meus netos, como é que vai ficar toda a minha vida, olha, eu não sei, o que parece que está chegando é algo muito difícil. E aí a gente olha para esse texto e tenta recitar ele várias vezes, como que querendo convencer a mente de que as coisas possam ser diferentes de alguma forma, que elas possam, que as circunstâncias possam ser amenizadas, ou alguma coisa possa mudar, porque Deus não é contra mim, mas Ele é por mim. E quem, pois, será contra mim? E a gente tenta de alguma forma se abraçar com essa verdade e dizer assim, Deus muda alguma coisa aí. Mas sabe, irmãos, às vezes essas verdades, elas ficam apenas no campo da nossa mente. Elas não descem para o coração. E esse é um movimento do Espírito. E que a gente precisa colocar de verdade o coração diante de Deus, dizendo assim, Senhor, não me faça ter uma leitura superficial disso. Nem me faça simplesmente ter isso como uma regra seca e vazia, que me leva então a uma tristeza grande, porque de fato parece que os meus inimigos têm prevalecido contra mim. Sabe, irmãos, há uns dias eu estava lendo um livro de Ricardo Barbosa, pastor Ricardo Barbosa, e esse livro me trouxe algumas lembranças. Na verdade, antes de ler esse livro, eu estava escutando uma música que tem falado muito ao meu coração, e essa música fala sobre contemplação, e eu comecei a lembrar, a pensar na palavra contemplação e tudo mais. Eu disse assim, rapaz, eu tenho que lembrar de onde eu li algo mais sobre isso tudo. E lembrei desse livro de Ricardo Barbosa, Janelas para a Vida. E comecei a folhear ali de novo, todo grifado o livro, marcado ali, comentado. E eu fui mudando as páginas e achei. E ele vai trazer ali para nós que a leitura superficial ou a leitura legalista é fruto de algo que era vivenciado pelos pais da igreja, pelos homens do passado, pelos discípulos de Cristo, pelo próprio Cristo, e que muitas vezes não está presente na nossa caminhada. Ele fala que a leitura da Bíblia é essencial e deve ser feita, porém ela deve ser acompanhada de meditação, de reflexão, e não deve ser num tempo em que eu determino que é aquele tempo, mas deve ser até quando Deus falar comigo o que Ele quer falar expressamente naquele texto que eu li. E muitas vezes, irmãos, a nossa resposta vai ser, mas eu não tenho tempo para isso. Eu lembro que uma vez nós fomos para uma conferência da Fiel e Paul Washer era um dos pregadores daquela conferência.
E a primeira pregação dele, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele iniciou de forma bem suave. Você sabe, né? Aqueles que já viram pregações de Paul Washer, sabem que ele é um cara bem suave, ele é aquela pessoa bem tranquila, que não exorta, que não confronta. Ele é aquele cara, um docinho. E aí a primeira pergunta que ele fez na pregação foi o seguinte: quantos aqui tomaram banho hoje quando acordaram? Todo mundo levantou a mão. Ainda bem, né? Depois ele perguntou: quantos aqui tomaram café hoje? Conversaram na hora do café? De repente abriram o jornal local, fizeram ali algumas leituras, acessaram a internet, viram ali as últimas notícias, observaram o que estava acontecendo no mundo. Aí todo mundo lá levantou a mão, né? Nós temos que estar bem informados. E o movimento lá do café da manhã, às vezes é um ambiente propício para isso. A gente troca ideias, a gente compartilha ali muita coisa, ou até mesmo se atrasa para o café porque está assistindo lá o jornal local, ou lendo alguma coisa na internet. Nós somos pessoas que a sociedade afirma que nós devemos estar bem informados. E aí todo mundo lá levantou a mão. Depois ele perguntou sobre conversas alheias, sobre aquelas coisas do dia a dia, o pessoal levantando a mão. E ele perguntou assim: quantos aqui hoje pararam para buscar a Deus como pessoa principal antes de fazer qualquer uma dessas coisas? Quantos aqui tiveram tempo? E aí foram poucos os que levantaram a mão. Tinha ali, eu acho que cerca de 2.000 pessoas, e poucos levantaram as mãos. E a pergunta bem suave que ele fez foi: como é que você pode afirmar que você tem uma relação profunda, íntima com Deus, sem buscar a Deus? Irmãos, precisamos rever a nossa agenda, porque se de fato todas essas coisas que ele falou antes são preciosas para nós e transformaram o nosso coração, nós precisamos agora ter um movimento que seja em direção a Deus, porque o nosso coração não é um coração que se move por obrigação, mas se move por relacionamento agora para buscar a Deus. E aí então, Ricardo Barbosa, no seu livro, ele vai dizer que a meditação é aquele momento onde nós ficamos em silêncio. E eu vou dizer, irmãos, isso é tão difícil. Eu não sei você, mas quando a gente está no silêncio, quando a gente para, quando aparentemente a gente diz assim: rapaz, não tem nada para fazer, a gente se sente ocioso, não é verdade? E a gente fica pensando assim: se de repente alguém me ligar, eu vou responder o quê? Aí vão me chamar de preguiçoso depois, aí vão dizer que eu tinha isso para fazer, ou de repente a gente olha e diz assim: tem até algumas coisas para fazer, mas é minha folga, e aí a gente vai procurar coisa ou mais coisas para fazer, mas a gente não sabe parar. E esse ponto aí de reflexão ou de meditação faz parte de um contexto chamado oração, onde não é perda de tempo. Nós vivemos numa sociedade extremamente ativa, e com as redes sociais, e com todo esse movimento de informação online, essa coisa toda que nós temos na internet, você tem lá seu smartphone, e chega aviso de jornais, de revistas, e você está o tempo todo se informando, e nem temos tempo de processar a quantidade de informações que temos. Nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos assim: não, mas eu já fiz a minha leitura hoje, eu li lá aquele trechinho, já fiz a minha devocional. Mas irmãos, se não paramos, se não temos tempo para meditar na palavra, Senhor, o que Tu queres falar ao meu coração, vivemos uma caminhada superficial, irmãos. Ou transformaremos a nossa caminhada numa caminhada legalista, onde vamos ficar o tempo todo: não, mas o culto deve ser assim, não, mas a minha vida deve ser assim, mas a vida de fulano deve ser assim, mas a minha roupa deve ser assim. E isso não reflete o caráter do relacionamento de Deus. Meditação, irmãos. Estava lendo há um tempo atrás sobre a vida devocional de Jonathan Edwards, e eu fiquei pensando como é que ele encontrava tempo para isso, porque eram de 10 a 12 horas por dia de devocional. Dá para entender uma coisa dessa? Eu entrei em crise, eu fiquei olhando para um negócio daquele: rapaz, que coisa é essa? E ele pegava o seu cavalo ainda de madrugada, bem cedinho, o sol não havia raiado ainda, e ele saía com o seu cavalo para os bosques. E quando aquele homem voltava, todo mundo tinha uma clara compreensão de que aquele homem estava na presença de Deus.
Martinho Lutero é muito citado nesse sentido também. Dizem que ele tinha 1 hora de devocional todos os dias. E diferente de nós, quando ele tinha muita coisa para fazer naquele dia, ele dizia: olha, hoje vão ser 2 horas, porque eu preciso mais ainda da graça de Deus. Mas parece que o movimento conosco é contrário. E eu não estou querendo trazer aqui a vida de Jonathan Edwards, nem a vida de Martinho Lutero, como sendo regra. Mas estou expondo apenas o movimento do coração desses homens, que conheciam a Deus e priorizavam essa caminhada com Deus. Irmãos, quanto tempo de fato nós gastamos por dia, quando a gente para meditar, e parar diz assim: Deus, após calar toda essa barulheira dentro da minha cabeça, porque é outro desafio. Olha, fazer calar as vozes que estão no coração é difícil, irmãos. Você para ali, senta e parece que sua mente continua girando. E parece que as demandas continuam lá, gritando dentro da sua mente. É esposa, é filho, é isso, é aquilo outro, tal, não sei o que, o tempo todo. Até fazer como Davi diz: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança que se aquieta no colo da sua mãe, assim é minha alma para comigo. Esse tempo onde a gente faz calar o coração e refletir sobre a profundidade daquilo que Deus quer tratar conosco. Esse movimento então, depois aí desse tempo que Deus trata especificamente conosco, falando profundamente ao nosso coração, gera agora uma resposta. E essa resposta é um movimento onde a gente começa a dizer a Deus: Deus, me ajuda. As nossas orações nesse sentido, elas são mudadas, irmãos. Porque a gente para de ter aquelas orações superficiais: obrigado pelo dia, não que a gente não deva agradecer, obrigado pelas refeições, obrigado por isso, me protege, ou ainda em tua presença, isso e aquilo outro, em nome de Jesus, amém. Ou aquelas orações de final de dia, onde a gente começa a falar ali morrendo de sono e lembra de dizer o amém no outro dia quando acorda. E a gente passa a ter orações profundas, que são fruto desse relacionamento com Deus. A gente passa a orar segundo aquilo que Deus está falando ao nosso coração e tratando conosco, e não segundo aquilo que a gente acha que precisa, ou aquilo que a gente acha que é necessário para nós. A gente para de ter Deus como um caixa eletrônico, que eu passo o meu cartão e tenho a obrigação ali de sair o que eu quero. Ou um funcionário, um serviçal que eu mando, que eu decreto, que eu determino, e ele tem que me obedecer. Senão ele não me ama. Mas eu passo a ver Deus como sendo Deus. E passo a me enxergar dentro desse relacionamento com Deus como de fato eu sou. Nem de mais, nem de menos. Mas segundo aquilo que Ele me tornou e aquilo que Ele me chama para vivenciar com Ele nessa caminhada. E aí agora as palavras fluem dos lábios como sendo devoção, como sendo muitas vezes até pedir a Deus, por entender que aquilo ali está dentro do plano de Deus. Jesus fala lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15, sobre a videira. E ele diz que todo ramo que permanece nele, ou em Cristo, e esse em aí ou nele tem a ver com relacionamento. Não tem a ver necessariamente com uma caminhada religiosa, onde as pessoas dizem assim: não, eu agora sou membro, eu sou batizado e ele tem a obrigação de me dar. Mas tem a ver com relacionamento, onde a vida de Cristo passa a correr dentro de nós. E tornando a mim e a você assim, conhecedores da sua vontade, de modo que a gente passa a pedir e passa a receber, porque pedimos de acordo com aquilo que Ele nos quer dar. João Calvino chega a dizer que as prateleiras dos céus muitas vezes estão abarrotadas de bênçãos, mas nós não sabemos acessar essas prateleiras porque nós não conhecemos o nosso Pai, nem conhecemos aquilo que Ele já tem reservado para nós na sua despensa, e aí muitas vezes não pedimos, muitas vezes até bênçãos que Ele tem dispensadas já para nós, e nós não recebemos porque não pedimos. E segundo o que Tiago fala, quando vamos pedir, pedimos mal, simplesmente com a intenção própria dos nossos deleites, das nossas vontades. Então Paulo, ele tem essa visão aqui. A última expressão que Ricardo Barbosa usa, pensando aí nos pais da igreja, ele vai dizer que é contemplação.
Porque quando a gente passa, ou quando Deus coloca as suas lentes diante dos nossos olhos, e a gente passa a enxergar Deus, a gente passa a contemplar Deus, a gente passa a perceber que de fato somos povo de Deus e que Ele é por nós, e isso passa a encher o nosso coração, porque aí tem todo sentido, irmãos, a pergunta: quem será contra nós? A gente passa a enxergar Deus, e a gente passa a compreender que todas as coisas de fato cooperam para o meu bem, que não é A ou B ou C que simplesmente está se levantando. Lembra lá do Antigo Testamento, quando as nações se levantavam contra o povo de Deus, eles tinham essa compreensão, elas se levantam contra o próprio Deus. Ou quando Davi está diante de Golias no campo de batalha, ele percebe ali aqueles homens do exército de Israel preparados, homens fortes que foram treinados para a guerra, eles estão tremendo dentro das suas armaduras, e Davi está dizendo assim: olha, quem é pois esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele está vendo Deus, ele está contemplando Deus no dia a dia, nas batalhas do dia a dia, nas demandas do dia a dia, porque ele tem tempo com Deus. Quando ele olha para o passado e diz assim: olha, enquanto eu pastoreava, um dia um leão e depois um urso veio tragar as ovelhas, e o Senhor me livrou tanto da mão do leão, das garras do leão, quanto daquele urso. O Senhor também me livrará. Ele tem essa compreensão no coração, porque ele está vendo Deus, ele está contemplando Deus. É muito mais do que um homem, é muito mais do que uma circunstância, é muito mais do que uma batalha contra ele ou contra o exército. Ele está contemplando Deus ali. Muitas vezes esses gigantes serão os nossos filhos, e a gente olha e diz assim: Deus, tanto que eu faço, tanto que eu ensino, tanto que eu digo, mas parece que o coração não muda. E aquilo se torna como um gigante, porque está afrontando, é como se a batalha ali fosse contra mim, e a gente vai se tornando ansioso. E Jesus chega diante dessa simplicidade e diz assim: contemple as aves do céu, olha os lírios do campo, da mesma forma que eu cuido deles, eu não sou por você também? Nós lemos aqui Isaías no começo do culto, capítulo 40, e o Senhor faz questão de dizer ali ao profeta Isaías e ao seu povo: olha, os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas se você coloca a sua esperança no Senhor, ela não é em vão. Você renova as suas forças, você sobe com asas como águia, você corre e não se cansa, você caminha e não se fatiga. Um Deus que é por nós, irmãos, um Deus que é pelo seu povo, não é contra. Às vezes existe aquela visão errada também. Eu estava conversando numa classe que nós temos aqui com alguns adolescentes, e perguntando qual é a sua visão sobre Deus, e a maioria responde que enxerga Deus como sendo um Deus punidor, um Deus castigador, que está com a vara na mão e um chicote na outra o tempo todo, com a cara de tirano para espancar os seus filhos. Imagina você ter um relacionamento com uma visão dessa. Há uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás, que revelou que 70% das pessoas que estão dentro de igrejas evangélicas no Brasil, elas estão porque têm medo do inferno. Outra boa parte estão porque tem um medo terrível de Deus. Não é aquele temor, a Bíblia fala sobre pavor, sobre temor. A palavra lá literalmente para temor de Deus é fobia. Mas não é algo que simplesmente gera no meu coração a visão de um ditador com um fuzil na mão pronto a atirar em mim. Mas é a visão de um Deus que é poderoso de fato. De um Deus que é tremendo, que é criador de todas as coisas. Não existe qualquer disputa no universo de poder com Deus. Isso existe na mente e no coração dos homens que não conhecem a Deus, que acham que pode peitar Deus e dizer assim: a minha vontade é o meu caminho. Deus tem nas suas mãos as nações. A gente vê a aflição tomando conta do coração das pessoas o tempo todo. Não, porque Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, a terceira guerra mundial está à porta. Não porque não sei o quê, não porque o governo precisa mudar, ou isso ou aquilo outro. Irmãos,
Nós deixamos de contemplar Deus, nós deixamos de perceber quem é o nosso Deus. Quem será contra nós, irmãos? Você acha que Paulo, quando estava escrevendo isso, Paulo estava pensando numa vida fácil? Ele estava escrevendo para uma igreja que estava na capital do império, a igreja de Roma. Aqueles irmãos lá, eles tinham que afirmar a fé deles, não era dentro de um contexto favorável. Quando os crentes estavam reunidos, a guarda romana muitas vezes se aproximava, com as suas lanças, com as suas espadas na mão, e falavam para aqueles homens: César é o Senhor. E aqueles homens deveriam repetir, e a perspectiva de César ali ser o Senhor, do imperador romano, não era apenas de dizer assim: ele é o nosso presidente, ele é o nosso governador, nós devemos ser submissos às nossas autoridades. Não era nisso. Mas a palavra Senhor ali que era colocada era Kyrios. A palavra Senhor ali que era colocada era o senhorio absoluto, era Ele como Deus. E aqueles irmãos nossos do passado respondiam: Jesus é o Senhor. E pagavam com a própria vida, irmãos. Muitos foram feitos tochas humanas para iluminar a cidade à noite, queimavam vivos. E as pessoas passavam e viam aqueles homens e mulheres queimando e cantando. Alguns historiadores vão dizer que o sangue dos mártires era como um adubo que regava a semente do evangelho na terra e fazia com que ela germinasse. Aqueles homens estavam num contexto difícil, irmãos. E Paulo está dizendo assim para eles: quem poderá ser contra você? Quem? E aí ele parte desse princípio aparentemente mais brando para algo mais radical ainda, porque ele chega a dizer agora no versículo 32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Deus foi capaz de expor o seu filho à morte, o seu filho amado, o seu único filho. Deus o expôs à cruz, à ignomínia, à vergonha. Deus expôs o seu filho amado, o Criador de todas as coisas, aquele que criou e que é merecedor e que é dono de todas as coisas. Deus expôs o seu filho à morte por você. Deus pegou o seu filho e cravou numa maldita cruz por você. Fez dele chacota para os religiosos da época, fez ele chacota para as pessoas. Ele sofreu, ele pagou o preço naquela cruz, ele bebeu cada gota do cálice da ira do próprio Deus. Ele sentiu o abandono do próprio Deus ali na cruz, quando ele olha e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava enxergando ali em Cristo o pecado, o meu pecado. Deus estava vendo em Cristo o meu rosto, e Deus fez questão de punir todo o meu pecado em Cristo Jesus. Como Ele não me dará juntamente com Cristo todas as coisas, se Ele foi capaz de ir até onde Ele foi, para provar ali na cruz o quanto Ele me ama? Mas, irmãos, parece que o nosso coração o tempo todo quer viver em função do amor dos outros. E aí eu quero me sentir aceito pelos outros, e eu nego que eu sou amado por Cristo, porque eu preciso ser amado por alguém. É como se o amor de Cristo não me bastasse. Eu preciso ser aceito, eu preciso mendigar, eu preciso de alguma forma olhar para as pessoas e ter sempre um sorriso, ter sempre alguma coisa, porque senão eu fico mal. Eu deixo de contemplar esse amor tão grande de Deus, que é suficiente, que me basta para mendigar agora o amor dos outros. Para muitas vezes, dentro de um namoro, começar a ter relações sexuais antes de um casamento, como se eu precisasse daquilo, como se aquilo ali fosse uma verdade radical para a minha vida, excluindo a verdade do amor de Deus revelado na cruz. Como se eu precisasse assumir um ministério e servir, para de alguma forma perceber um Deus agora que eu estou tentando agradar e que me ama. Não! Deus já se agradou de nós, não por nada que eu fiz ou deixei de fazer, mas Ele se agradou de mim em Cristo. Esse amor é pleno, é completo, e Paulo vai mais além.
Ele vai dizer agora que aquele que expôs a morte, ou que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por todos nós, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Alguns comentaristas chegam a dizer que todas as coisas se referem a bênçãos espirituais. E eu creio que estão dentro desse pacote. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1 que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ali ele começa a descrever que bênçãos são essas. Ele fala da eleição, ele fala do chamado de Deus, ele fala da cruz de Cristo, do perdão dos pecados, ele fala da santificação, ele fala desse pacote completo, ele fala do selo do Espírito, que garante a minha chegada no céu. Ele fala do poder da ressurreição que habita dentro de mim. Ele fala sobre tudo isso, irmãos. São bênçãos espirituais. Mas a gente percebe que a palavra de Deus também trata das nossas emoções. Jesus fala sobre ansiedade, fala sobre nós lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade. Pedro fala sobre isso, Ele tem cuidado de nós. Jesus fala sobre um fardo que é leve e que muitas vezes nós insistimos em carregar a mochila pesada dos nossos fardos. O autor aos Hebreus diz: olha, desembaraçando-se desses fardos, desse peso e também dos pecados que tenazmente nos assedia, corra a carreira da fé. Ele trata também com as nossas emoções. Ele trata também com as nossas questões físicas. Ele pagou o preço por nossas enfermidades. Ele trata também de questões materiais aqui. Para o povo de Israel, irmãos, as coisas se processavam de forma muito simples. E quanto mais você vai percebendo como é que o judeu pensava, você percebe aqui a mente de Paulo, e que ela então englobava tudo isso. Porque Paulo era muito prático, era muito simples nesse sentido. E não tinha qualquer problema para ele naquele tempo combater a teologia da prosperidade, porque ele está fazendo aqui teologia bíblica. E a teologia bíblica aponta também para bênçãos materiais, irmãos. Isso não é heresia. Deus nos tem abençoado. A palavra de Deus vai dizer que nunca foi visto um justo ser desamparado, ou a sua descendência vir a mendigar o pão. Se nós olharmos o Salmo 23, Davi está falando ali sobre prosperidade também. Davi fala que o Senhor nada lhe deixa faltar. É claro que é a sua presença que supre completamente o coração de Davi, mas é aquele também que faz um banquete diante dos adversários de Davi, e faz questão de ungir a cabeça de Davi com óleo, dizendo para todos os outros: esse é meu filho, eu abençoo ele. A gente percebe na história do povo de Israel quantas vezes eles saíam para as batalhas, e dentro dessas batalhas eles voltavam com os despojos. A gente olha para a riqueza de Davi. Entretanto, irmãos, é necessário dizer que dentro dessa caminhada não é nada, ou não tem a ver com aquilo que eu quero, não tem a ver com aquele carro que eu quero, com aquele apartamento que eu quero. Não tem a ver simplesmente com uma prosperidade que tem um fim em mim mesmo, ou que faz com que meus olhos agora se tornem arrogantes, altivos, porque a própria palavra vai dizer que o amor ao dinheiro, ou o apego ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Jesus mesmo vai declarar que é difícil, quase que impossível, um rico entrar no reino dos céus. Mas aquilo que é impossível ao homem, Ele tornou possível. E a gente vê pessoas que são despreendidas, pessoas que não têm os seus corações, ou o seu coração nas riquezas, e que são abençoados. Não estou falando necessariamente que você vai ser rico, mas sabe, irmãos, Deus tem nos dado o necessário, Deus tem nos abençoado. Um dia desse eu conversava com alguém, pessoa sonhando aí com um casamento. Eu dizia assim: rapaz, a gente precisa crer em Deus. A gente precisa crer também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, Ele presenteia, Ele abençoa aqueles que o buscam, que se aproximam dEle por meio da fé. Ele faz questão de abençoar, irmãos. Não nos falta nada. Paulo está dizendo que Ele nos dará juntamente com Cristo todas as coisas. Isso se inicia agora.
mas pensando também na vinda de Cristo, nós julgaremos com Cristo as nações. Nós nos assentaremos com Ele nas alturas. Você já parou para pensar nisso? Qual é a dignidade que havia em nós para isso, irmãos? Mas Deus em Cristo nos deu todas essas coisas. Nós somos herdeiros de Deus porque somos filhos, co-herdeiros com Cristo Jesus, participantes com Cristo da sua herança. Irmãos, isso muitas vezes parece soar aos meus ouvidos como algo estranho. Mas foi algo que Deus conquistou para nós. É um direito garantido em Cristo Jesus para mim e para você. Nós somos herdeiros, irmãos. Nós somos herdeiros. João Calvino chega a dizer que não há poder abaixo do céu ou acima dele que possa resistir o braço de Deus. Se porventura o temos como nosso defensor, então não precisamos recear mal algum. Ninguém, pois, demonstrará possuir verdadeira confiança em Deus, senão aquele que se satisfaz com a sua proteção, com o seu cuidado, que nada teme, nem perde sua coragem. Certamente que os crentes às vezes tremem, porém nunca ficam irremediavelmente destruídos. Em suma, o objetivo de Paulo aqui é mostrar para mim e para você que a alma piedosa deve manter firme o testemunho interior do Espírito e não depender de nada que seja externo ou para além de Deus. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. A gente vai estudar aqui esses domingos sobre a certeza desse amor de Deus. E eu queria desafiar você a pegar esse texto aqui de Romanos, capítulo 8, 31 a 39, e a refletir nele com profundidade, e a meditar nele. O que é que Deus quer falar comigo? O que é que Deus quer tratar o meu coração? E descobrir no todo da Escritura aquilo que Deus já nos deu, aquilo que é bênção de Deus que é reservada para nós e que é nos dada. Amém, irmãos? Que Deus dê a mim e a você um coração que crê, um coração que depende, porque de fato Deus ama o seu povo. Deus ama aqueles que foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E se Ele não poupou o seu próprio Filho, o que é demais para Deus? O que é demais para Deus para que Ele não possa nos abençoar? Vamos orar? Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. E a gente pede que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração. Que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos dê certeza do Teu amor por nós, Pai. E que a gente possa contemplar ao Senhor o tempo todo, com os olhos da fé, com os olhos que o Senhor mesmo já nos deu. Que a gente possa ver o Senhor e se deleitar na Tua presença para sempre, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.